Você já encontrou ou reencontrou algo que há muito você estava querendo, que você precisava desse encontro ou reencontro? Pode ser de coisa boba e simples, como a chave de casa, a chave do carro, a carteira, o celular ou alguma coisa que você perde e de repente, depois de um tempo ali, procurando, você reencontra. Ou pode ser de coisas, na verdade, de pessoas e situações que a gente precisa reencontrar na nossa vida. A gente encontra, às vezes, a nossa família, os nossos amigos, mas às vezes fica um tempo longe e precisa desse reencontro. Já passou por isso? Até de coisas mais profundas do nosso coração, quando a gente precisa reencontrar a nossa paz, a nossa esperança, a nossa alegria. A gente precisa reencontrar a força e o ânimo que a gente perdeu por tantas coisas que já aconteceram ou têm acontecido na nossa vida. A gente vai ficando desanimado, vai deixando para lá e a gente precisa desse reencontro, reencontrar pessoas, reencontrar motivação. Hoje, na nossa série aqui, no Entre Idas e Vindas, Vida, a gente na quarta reflexão, que é de hoje, vai falar sobre o que está aqui embaixo agora. Entre encontros e reencontros, o reino avança. Tá bom? Se você viu as outras reflexões, você sabe que a gente estava ali lidando com Lucas capítulo 24, e aí terminou ali, e agora hoje a gente vai ler Atos, ali depois dos evangelhos tem Atos dos Apóstolos, ou alguns gostam de falar Atos do Espírito Santo, Atos capítulo 1, do verso 3 ao 11, a história tá bem coladinha com o que a gente refletiu nos outros episódios, tá bom? Se você não viu os outros, depois você pode ir lá, mas continua com a gente aqui. E se você não conhecia esse canal, dá um curte aqui, comenta, enfim, interaja aí com a gente para a gente poder ter esse crescimento e passar essas coisas adiante, passar essa bênção para os outros, tá bom? Beleza, hoje então, entre encontros e reencontros, o reino avança. Atos capítulo 1, do verso 3 em diante, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com ou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8, bem famoso, hein? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles estavam olhando, a nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ilumine a mente, o coração, o entendimento, os nossos sentimentos também, para entendermos, enxergarmos Jesus, entendemos a necessidade da salvação, que haja salvação, conversão, transformação, arrependimento seguido de ação, mudança mesmo, e que a gente possa ver claramente o reino avançando e participar disso. Em nome de Jesus, amém. É isso então, entre encontros e reencontros, o reino avança, e na primeira parada do nosso texto a gente vai ver que esses encontros e reencontros, a gente quer ver sobre os encontros que nos fazem melhor. Você viu aqui que aquela história que a gente viu Jesus acompanhando aqueles dois que estavam desgarrados, ele volta com eles, ajuda eles a entender as coisas, e eles voltam para a comunidade, para a igreja, para a comunhão. Jesus aparece no meio dos discípulos e tem aquele tempo com eles, anima eles, ensina eles, mostra para eles a ação do reino de Deus. E aqui no nosso texto de hoje, do verso 3 ao 5, a mesma coisa, falando desses encontros de Jesus com eles, encontros que nos fazem melhor.
quão gostoso é na nossa vida que quando a gente tem pessoa, encontra e reencontra pessoas que nos fazem melhor, não pior, não que joga para baixo, mas que nos anima, nos reanima, nos ensina. Vê no verso 3 ao 5 como fala assim, Jesus apresentou-lhe, deu-lhes muitas provas que estava vivo, prova de vida, sabe essa coisa assim, gente, tem vida de Deus aqui. E aí, falando, apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, encontros que nos fazem melhor são encontros que nos ensinam, nos reanima e nos reanima. É por isso que foi falado na última reflexão que Deus, Jesus, quer se apresentar na comunidade, quer que a gente também se apresente, esteja junto na comunidade. Não deixar a comunhão de lado com os irmãos, mas se juntar nesses encontros e principalmente com Jesus. Nós somos e ficamos melhores. Encontro com Jesus como? Na palavra. Encontro com Jesus como? Na oração, conversando com Ele. Encontro com Jesus como? Na comunhão com os irmãos, onde Ele quer junto do povo dele. A gente viu isso e continua vendo. Encontro que anima, reanima, ensina o que importa, coisa que vale a pena. Tantas coisas nesse mundo que a gente pode ficar ensinando um para o outro, aprendendo, que às vezes coisa que não leva a nada, mas nos encontros que nos fazem melhor, a gente aprende coisa que importa, que vale a pena. E, como fala aqui no verso 5, é um encontro que nos prepara melhor e pro melhor. São encontros que nos preparam para o melhor da vida. Jesus falou para os discípulos lá, fiquem aqui, não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa do meu Pai, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Vocês foram batizados na água, mas agora vocês vão ser mergulhados no Espírito Santo. É um encontro, são encontros e reencontros que nos preparam melhor e pro melhor. Jesus estava falando, fica aqui que vocês vão ver coisa melhor ainda. Então se prepara para o melhor, que o melhor está por vir. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, meu amigo, quantas vezes a gente a gente até tinha a paz, tinha força e coragem, mas a gente perde no meio do caminho, né? Tanta coisa acontece com a gente. Fatalidades, dificuldades na vida, problemas no meio da família, dos familiares, problemas com relacionamentos, trabalho. Olha a luta que a gente tá com na economia, dificuldade para pagar uma gasolina, uma carne, que é comer ovo porque não dá para pagar carne. Então, quantas vezes no meio do caminho a gente não perde o ânimo, a alegria, a esperança? E nesses encontros e reencontros com Deus e o povo de Deus, a palavra de Deus, a gente reencontra e se prepara para o melhor. A gente reencontra coragem, reencontra o ânimo, reencontra força, alegria, esperança de novo. Geralmente o povo de Deus é o povo que está ali em comunhão, é um povo que não se joga na depressão, é um povo que está passando pelas coisas, está passando cantando, está dando glória a Deus, está sendo feliz. É isso, encontro que nos fazem melhor, e aí espalha isso adiante. Mas nós também vemos no verso 6 e 7, encontros, olha aqui, que corrigem, encontros que corrigem. Veja que os discípulos perguntam para Jesus a mesma coisa que fez eles desanimar lá no passado. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Se você lembra lá da primeira reflexão, era exatamente isso que fez dois deles desanimar e ir embora. A gente achava que ele ia restaurar Israel agora, e ele não fez isso que a gente queria agora. Expectativas, as nossas fantasias, nossos desejos e alvos que não estão alinhados com Deus, ou a gente não sabe direito como é que faz. Eles perguntaram a mesma coisa que fez desanimar lá atrás. E Jesus, diferente do que a cultura quer pintar, Jesus corrige. São encontros, nos encontros e reencontros da vida, esses que fazem o reino avançar, temos encontros que corrigem. Olha o que Jesus falou para eles. Senhor, nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel, verso 7. E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Tome desavisado. Toma, Rafael. Não lhes compete saber
é o famoso não te importa. Eu, eu gosto que Jesus, ele é um amor, ele acolhe, ele é a nossa proteção, ele paga o preço pelo pecado no nosso lugar e apresenta a salvação para quem crê somente nele, suficientemente nele, você é salvo, ok, mas Jesus, você não doma Jesus, você não bota ele numa caixinha e fala, não, só quero ser tratado de tal jeito. Jesus fala para eles, não importa o que você quer saber, a tua expectativa, eu preciso te corrigir agora, Jesus fala para eles, não importa, né? Não lhes compete saber as datas, o tempo e a data que o Pai estabeleceu pela autoridade do Pai. Então, o Pai tem autoridade, o Filho também tem autoridade aqui para falar com os discípulos. Então, são encontros que corrigem a gente, corrigem as nossas expectativas. Quando a gente está em comunhão com Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus, a gente é corrigido sim na expectativa, nos nossos desejos e alvos. Ai, eu quero ficar rico, eu quero não sei o quê, e quero a minha esposa, eu quero que a minha esposa seja a mais linda de todos para mostrar para todo mundo que eu consegui vencer na vida. Aí Deus olha e fala, uau! E ainda a gente quer ir para Deus e fala, e aí, posso fazer tal coisa? Deus vai ter que corrigir a gente em umas coisas, né? Falou, essas coisas que você está querendo, suas expectativas, eu preciso dar uma corrigida nelas para te mostrar o que realmente importa. No nosso encontro aqui, Deus e a gente tem que ter o ânimo, o ensino, o preparo melhor, mas também tem que ter a correção para a gente poder aproveitar a vida de Deus. Se ele não corrige, a gente vai direto para o fogo, direto para as coisas ruins, direto para a coisa que não importa. E quando ele corrige, a gente volta para o eixo e aproveita as coisas que realmente importam. Aí a gente chega lá naquele dia, quando Jesus voltar e levar o seu povo embora para casa, a gente vai estar feliz de ter aproveitado as coisas boas. Graças a Deus que eu fui corrigido e voltei para o eixo. Então, são encontros que corrigem expectativas, desejos, corrigem a gente para o bem e mostra quem é que tem autoridade. Jesus. É Jesus. Precisamos dessas correções ou não precisamos? Precisamos. Se a gente for humilde para admitir, a gente vai ver que sim. Quantas vezes Deus não teve que nos trazer para o eixo? Quantas vezes os pais não têm que fazer isso pelos filhos, para os filhos entenderem o que é o certo, qual que é o caminho? E você que não teve ou não tem alguém, a figura paterna, materna, assim, de sangue, mas foi outra pessoa que te criou, ou outras pessoas que puderam fazer isso para você, é isso. Agradeça a Deus que pessoas corrigiram você e colocaram você de novo no caminho certo. Só um cuidado aqui, né, antes da gente ir para o próximo trecho. Se nos teus encontros com Deus, aliás, você tem lido a Bíblia, porque aqui a gente vê ele falando, ouve ele falando e depois a gente responde em oração. Nos teus encontros com Deus, ele te corrige? Ou quando você está lendo, fazendo devocional, orando, Deus está sempre concordando com você. Deus confirmou que tem que fazer isso aqui mesmo. Não, é para cá mesmo que eu vou. Isso que eu estou fazendo não está errado não. Tá... Se Deus nunca discorda de você, você acha que você está falando mesmo com Deus? Você está falando com você mesmo. Você está falando com tuas ideias, com o ídolo que você criou no teu coração. Porque Deus discorda da gente, bota a gente no caminho certo. Se você não vai para a igreja, não tem comunhão, fica mais difícil ainda de você ser corrigido por Deus, porque você fica na fantasia que está tudo certo, está tudo certo. Os discípulos de Jesus foram e eram corrigidos por Jesus e estava tudo bem. Ninguém ficou, não quero mais brincar, não sou mais do reino não. É normal. Então, temos encontros e reencontros com Jesus que nos anima e que nos corrige para fazer o reino avançar. E no próximo trecho a gente vê no verso 8, o versículo mais explosivo aqui dessa carta, desse relato aqui no Novo Testamento, e um dos mais fortes do Novo Testamento, que é: reencontramos a missão, o reino vai avançar, o reino avançará. Está escrito aqui embaixo, verso 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Reencontramos a missão. Quando a gente está perdido ali de esperança, de fé, de pureza, faz tempo que eu estava bem, mas aí eu perdi.
perdi coisas da minha pureza, que eu fiz besteira. Deus corrige a gente, faz a gente reencontrar com Ele e pronto, limpou, purificou, me deu integridade de novo, fé, coração puro de novo. Mas tem mais coisa, Ele deu o Espírito Santo. E isso que Ele prometeu aqui já foi cumprido na outra página. Então, a gente já reencontra a nossa missão e a gente tem poder para isso, né? Reencontramos a missão e Deus garante, o reino avançará. Deus deu poder para isso. Ele fala, o Espírito Santo vai vir. Gente, spoiler, já veio o Espírito Santo. Todo mundo que crê em Jesus como único e suficiente Salvador já é habitado, selado pelo Espírito Santo. Aqui em Atos era um período de transição. Depois creu realmente em Jesus, única e suficientemente em Jesus, pronto, recebeu o poder de Deus. É poder para fazer o reino avançar. E aí fica a pergunta pra gente. Jesus falou aqui, vocês receberão poder, serão minhas testemunhas, vocês vão avançar o reino em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês vão espalhar isso. Então é avanço, o reino vai avançar. A pergunta pra gente é, a gente está avançando ou estagnado? A gente está aproveitando o privilégio que Deus dá para a gente avançar junto com Ele o reino, ou a gente está parado em volta das mesmas coisas, dos mesmos pecados, lidando eternamente com as mesmas bobeiras, mesmas perdas de tempo, os mesmos sonhos bobos, as mesmas conversas vazias de sempre, a mesma galera de sempre, fazendo as mesmas bobeiras de sempre, e o reino avançando, o reino está avançando e você aí parado, estagnado. Você vê que na mensagem de hoje, Deus está falando que o reino avança. Não é que, se você não for, o reino não vai. Deus está falando que vai avançar e está avançando. E outro spoiler para você, está avançando nesse exato momento. Não é com esse vídeo, não. Isso aqui é só mais uma coisinha, uma gotinha no oceano. Deus está estrondando no mundo todo, o reino está avançando. Se fosse depender de você e de mim, não ia não, mas depende dele. E ele está fazendo avançar. Jesus disse que isso aqui ia acontecer e aconteceu. Na outra página de Atos a gente vê isso acontecendo. E em todas as outras, mesmo os caras querendo ficar estagnado, Deus fez avançar. Depois a gente fala sobre isso. Mas a pergunta é, Deus está avançando a coisa. E você está parado aí, meu irmão? Está perdendo esse tempo de participar da coisa mais empolgante do mundo. Bom, Jesus disse que avançaria independente de nós. E ele está avançando. A pergunta ou a questão é um privilégio. Pergunto de novo, você está vivendo ali só você? O reino não pode sair um pouquinho aqui de você para o lado, não? Não, Rafa, eu e minha família, a gente faz devocional e a gente vai para a igreja. Tudo bem, Jerusalém. Mas e Judéia e Samaria? Isso está espalhando para o lado, para outras pessoas. Que tal pedir para Deus hoje? Deus, me ajuda a sair um pouquinho de casa com a minha família, parar de ver Netflix, comer sorvete e só sair para sair nós 3, nós 4. Eu queria, Senhor, avançar o reino junto com o Senhor e o povo do Senhor. Qual que é a oportunidade que Deus está dando para a tua família, para sair aqui de Jerusalém, a sua Jerusalém, para ir para fora? Quem que são as pessoas que talvez dê para você ir avançando isso? Fazendo amizade, chamando para tomar um café em casa, chamando para ir para a igreja, assim, quando der, quando você achar, não, agora acho que vai, agora a gente já conversou, a gente está aqui, ele está entendendo melhor Deus, eu estou testemunhando, estou falando, sim, estou orando por isso, o reino vai avançar. Falou, aí depois você faz o passo 2, você já conversou, já tomou café junto, já está 6 meses comendo pizza junto, saindo junto. Falou, meu irmão, meu amigo, né? Ainda não é irmão, né? Vamos para a igreja comigo? Você mesmo pode proclamar o evangelho para ele. Proclama, vai lá e fique em oração, porque o Espírito Santo vai agir. E aí pode ser que num dia você chame ele para ir para a igreja, ele vá, ele aceite Jesus lá, ou pode aceitar na tua casa, pode aceitar num grupo lá, num grupo de casal, num grupo de jovens, a gente avançando o reino junto com Deus. Que legal isso! Recebemos poder e a gente avança junto com Deus. Ele diz que vai. Eu que não vou querer ficar fora disso. E você? Bom, o próximo e último trecho, do verso 9 ao 11, continua nessa coisa de reencontrar, reencontraremos Jesus. Então, minha gente, ação é o que a gente acabou de falar. Do verso 9 ao 11,
Jesus termina de falar isso e ele sobe, vai para o trono dele lá no céu. E aí os discípulos ficam olhando. Aí precisa um anjo vir para eles e falou: gente, por que vocês estão olhando para o céu? Tá aí olhando para o céu. O mesmo Jesus que foi vai voltar, tá bom? Então vai fazer o que ele falou, vai se preparar, vai cantar junto, vai se preparar para o melhor e vai para ação, meu filho. Porque o Jesus que subiu, não adianta ficar olhando lá para cima, não. Ele falou ação, falou, gente, vocês vão receber poder, e aí vocês vão testemunhar, vocês vão avançar no negócio. Então, fica isso aqui pra gente, a gente vai reencontrar com Jesus. O mesmo Jesus que veio, que caminhou com os discípulos, ensinou, teve paciência, curou gente, expulsou demônio e foi para a principal obra dele, que foi morrer na cruz. Ele disse que morreria, mas ressuscitaria. Ele ressuscitou, ele cumpriu. Ele disse que ia fazer, ele cumpriu. Ele disse, agora eu vou subir e depois vou voltar. Ele foi. Você acha que ele não cumpriu tudo? Você acha que ele não vai voltar? Ele vai voltar. A questão é, de novo, que a gente tem a tendência de ficar distraído, olhando para cima, falando, ai Deus, volta logo. Ou a gente se distrai com as coisas ao nosso redor e não vai para a ação que Deus quer pra gente. Aí eu sei todas as séries que tem no Netflix, no Disney não sei o que, no Amazon, eu sei de tudo, sobre tudo. Eu sei tudo dos programas de TV, eu sei tudo de Instagram, eu sei tudo como fazer dinheiro, eu sei tudo sobre não sei o que, tudo. Menos aquilo que me importava mais. Pode saber essas coisas, tá, gente? Tranquilo. Menos avançar o reino. Vamos avançar o reino. A gente vai reencontrar com Jesus, mas até lá, ele falou, ação, minha gente, eu deixei vocês aí por um propósito, vai para cima. Então, que isso seja pra gente uma palavra de conforto, de ânimo. Se eu perdi meu coração puro no meio do caminho, que eu reencontre nesses encontros e reencontros com Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus, louvor, a gente junto louvando a Deus, que eu reencontre a força, o ânimo, meu coração puro, uma língua que edifica os outros, fidelidade, uma amizade que é fiel, que não trai, que não sai andando, fidelidade no casamento, que eu reencontre essas coisas, mas pro principal, pro avanço do reino. E é isso que a gente falou aqui hoje. Jesus se apresenta à comunidade com palavra e comunhão e nos devolve a ação do reino. Entre encontros e reencontros, o reino avança. Você vai ficar de fora disso? Eu não. A gente se vê por aí, tá bom?